NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, Espírito Santo. Pastor Mauro Muniz. Professor Miguel, só vitórias. Estamos nesta manhã, mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, para falar da lição, comentar a lição número 12, a conduta do crente em relação à família. Domingo maravilhoso de Escola Bíblica Dominical, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos aqueles que nos escutam, nos ouvem nesta hora, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Estaremos dando prosseguimento nesta lição, a conduta do crente em relação à família. O nosso textuário nos diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Lendo este versículo, gostaria de lembrar aos amados irmãos que nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical estamos estudando a Epístola aos Efésios, a igreja eleita, a igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo da promessa. Comentarista, pastor Douglas Batista. Então, no nosso texto áureo aqui, o comentarista que usa a epístola de Efésios capítulo 5, versículo 31, ele nos dá o versículo que Jesus Cristo e que Paulo repetiu, algo que já tinha sido falado antes, sobre que o homem teria que deixar o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão dois, de dois serão uma única carne. Então, o homem e a mulher formam um em Cristo Jesus, através da instituição sagrada chamada matrimônio, que vamos estar estudando nesta manhã. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento, que também seria o matrimônio, que nós já tínhamos falado nesta manhã, o matrimônio, com base dele ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Então, para a glória do nome dele, todo o casamento em Cristo, todo o casamento em Deus, ele tem que ser monogâmico, ou seja, ele tem que ser por um homem, apenas um homem e uma mulher. Ele tem que ser heterossexual, ele tem que ser entre um macho e uma fêmea, como diz desde lá do Gênesis. E ele tem que ser indissolúvel, ou seja, como nós mesmo que nos casamos, sabemos que declaramos lá no altar, até que a morte os separe. Só a morte separaria o casal. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e o capítulo 6, versículo 1 ao 4. O objetivo geral que nós temos que atingir no final desta lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, quando ele está aqui nos falando, nesta hora, acerca das coisas que... tem uma mancha aqui bem na frente dos meus olhos, irmão, não estranho não, mas é o sol que está justamente pegando ali, está passando ali pela fresta da porta, pegando bem de frente do meu rosto, mas para a honra e glória do nosso Deus, é só vitória. Então, quando ele nos fala aqui sobre, na questão da introdução, família é um projeto divino e que os membros da família, cada um são iguais, porém cada um tem o seu papel específico. Nós vamos estar estudando esses papéis específicos de cada um. Não é que o homem seja superior à mulher, os pais sejam superior ao filho, mas cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função, cada um tem o seu desempenho na família. A conduta do crente como marido é o tópico primeiro. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Pois bem, no primeiro tópico estaremos estudando a questão da analogia referente ao marido e falando primeiramente dos atributos, das tarefas, dos deveres, principalmente diretamente ao marido. O que ele nos fala aqui
logo no tópico primeiro, que o marido é comparado a Cristo e a esposa à igreja. Dando prosseguimento, no ponto 1, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido, o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Ressalta-se o movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse faccioso discurso, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Pois bem, o que o comentarista está nos falando aqui? Que o modelo da Bíblia é que Deus seja o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, cada um tendo a sua missão, cada um tendo o seu papel diante da família, tudo funciona harmoniosamente. Então, o marido, ele tem a obrigação, a função de liderar a sua casa. Assim como Cristo lidera também a sua igreja. Já, infelizmente, na atualidade, existem movimentos feminista com viés neomarxista, ou seja, com base no pós-marxismo, que considera isto um modelo opressor, quando na verdade não é um modelo opressor. É um modelo que a Bíblia nos ensina. É um modelo que a Bíblia nos fala, que nos considera acerca de todas essas coisas. Então, quando você para observar coisas neomarxistas, você foge um pouquinho da Bíblia. Você tem que notar o que está escrito na Bíblia. E quando o homem faz a sua missão do jeito que ela deve ser feita, e a esposa também, você vê que não há nenhuma questão de opressão. Há sim uma sugestão da mulher voluntariamente em amor. Ponto 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Nesse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por amor. Então, o que acontece? Ele está aqui nos falando do comentarista, nosso amado pastor Douglas Batista, que o marido deve liderar. É uma função também que ele tem diante do lar. E, além de liderar, ele tem a missão de amar a sua esposa. Certa feita eu ouvi falar que em nenhum lugar na Bíblia nós vemos as esposas tendo a ordenança de amar os seus maridos. Mas na Bíblia nós vemos por diversas vezes a ordenança do marido amar as suas esposas. Então, como que deve ser esse amor? Como Cristo amou também a igreja. E este amor foi tão tremendo que ele se deu pela a igreja. Então, aqui ele está nos falando também que o amor de Cristo foi altruísta, ou seja, não foi esperando nenhum retorno, não foi com base em nenhum retorno, ele foi incondicional. Então, a igreja dessa forma é atraída por Cristo pelo amor e não por ameaças ou por imposição, como diz alguns viés neomarxistas. Ponto de número 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isto implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Pois bem, o que nós aprendemos aqui? Que o homem, que a esposa faz parte, como se fosse uma parte do seu ser. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos manda nós amarmos as nossas esposas,
que é como nós amamos a nós mesmos. Então ninguém em perfeito juízo vai maltratar o seu corpo, vai castigar, não vai amar o seu corpo. Então, em perfeito juízo, você vai amar o seu corpo, você vai cuidar o máximo possível do seu corpo. Da mesma forma também tem que ser para com a mulher. E esse cuidado não é apenas de provisões materiais, é de provisões de afeto, de carinho, de bem espiritual. Então, e tem que demonstrar isso, como todas as pessoas gostam de se declarar, que gostam que outras pessoas declarem por ela amor, a mesma coisa o esposo deve fazer, e não só em público, mas também em particular, não só em particular, mas também em público, para que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado, que este é o padrão que nós aprendemos na Bíblia. Tópico 2, a conduta da crente, agora já falando da mulher cristã, a conduta da crente como esposa. Segundo Paulo, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Segundo Paulo, a mulher é comparada à igreja de Cristo. Então, nós vamos ver se a igreja tem que ser obediente, tem que ser submissa a Cristo. Assim mesmo, a mulher, a esposa cristã também tem que ser submissa ao seu esposo, amando ao seu esposo, a submissão por amor. No ponto 1 diz o conceito de submissão cristã, que nós vamos aprender como é que deve ser essa submissão cristã, não com base naquele viés ideológico, do jeito que nós já tínhamos falado, que alguns neomarxistas apregoam. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição racional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre o conceito de submissão cristã. No conceito de submissão cristã, que a Bíblia, na verdade, nos manda ser sujeitos uns aos outros. E da mesma forma, manda as esposas em si ser sujeita aos esposos, assim como os filhos ser sujeitos aos seus pais, e assim como os servos ser sujeitos aos seus senhores. Como a igreja, e essa sujeição tem que ser, como a igreja tem que ser sujeita também a Cristo. E não é uma coisa irracional, ela é voluntária. Nós somos igreja de Cristo e somos sujeitos a Cristo, não porque ele nos obriga, não porque ele nos colocou uma força, que ele poderia até nos obrigar, não porque ele colocou um cabresto, ele poderia até fazer, ele tem poder para fazer isso, mas ele não quer, ele quer que seja voluntário. Então, assim como nós somos sujeitos a Cristo como igreja, assim também é a sujeição de uns para com os outros, e nesse ponto aqui específico, da esposa para com o seu marido. Então, isso nada tem a ver de depreciativo, porque senão não seria comparado ao amor de Cristo à sua igreja. Ponto 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade, igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Que no passado realmente era assim, que a mulher ocupava posição secundária. Em algumas culturas era considerada até como propriedade do marido. Só que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, isso daí foi abolido, isso daí foi tirado, isso daí foi removido. Isso era uma deturpação que existia no meio dos homens. E quando Cristo chega, que não era comum um homem ser em via pública conversando com a mulher, ainda mais um homem judeu para com um samaritano, Jesus Cristo para conversar com a mulher samaritana, ele quebra paradigmas da sua época. Ele quebra preconceitos, mostrando que realmente a mulher tem uma posição de igualdade junto com o homem em Cristo. Na vida em geral, todos são iguais, cada um tem a sua missão diferente, mas em Cristo todos nós somos iguais.
Então, a mulher cristã não tem nada a ver dessa questão de submissão, de escravidão, como era no passado. Na verdade, meus irmãos, abre-se aqui um parêntese e eu gostaria de deixar qual é o meu ponto de vista. Na verdade, Deus sempre colocou a mulher para ser desta forma. Como nós sabemos, Deus retira do homem, lá no jardim, a costela, e quando ele retira essa costela do lado do homem, ela já nos ensina. Ela não foi retirada da cabeça para a mulher ser colocada como que com cabeça, junto com o homem, ou para mandar no homem. Não foi retirada de nenhuma parte inferior para ser, digamos, pisada, maltratada, submissa, escravizada pelo homem, mas ela foi colocada do lado para ser protegida, do lado abaixo do braço para ser protegida pelo homem, do lado do coração para ser amada. Então isso daí já nos ensina a condição de igualdade. O que acontece é que às vezes nós seres humanos exageramos nas coisas, principalmente aquela que nós gostamos. E é assim como os homens antigamente, alguns homens talvez considerem a mulher como um vaso mais fraco, que a Bíblia fala que ela é um vaso mais fraco, começa a exagerar com isso, começa a escravizar a mulher, começa a colocar a mulher numa imposição de submissão e a mulher fica nessa situação de escravidão, mudando totalmente. Então, na época de Cristo, os homens, já desde o Éden, via deturpando essa situação. E Jesus Cristo vai lá e quebra esse paradigma. Em Cristo, todos nós somos iguais. Porém, no casamento, cada um com missão e função diferente. Ponto de número 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim reverencia consiste em estima e respeito para com o marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Esta postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Pois bem, o que comentarista que estamos falando? Sobre a reverência devida ao marido. A mulher tem que reverenciar. E isto é algo altruísta. O que é algo altruísta? É aquele amor, aquela coisa que faz sem visar uma contrapartida, um contrassenso. Toma lá, dá cá. Não, não é isto. Ela faz por amor, que ela vê o marido demonstrando amor para com ela, então ela reverencia o seu marido por conta disso daí, por conta desse amor altruísta, do amor altruísta do marido para com ela, e dela também acaba retribuindo esse amor altruísta também para com o esposo. Então capacita a esposa até essa reciprocidade, ou seja, essa troca de amor altruísta. Então, coopera também para que a esposa reverencie o seu marido. Então, é um sentimento que vai denotar, agir de modo a agradar ao seu amado. E isso daí faz com que ela participe também das decisões. Então, decisões no lar, o nosso pastor sempre costuma falar e comentar, ela deve ser sentada, ela deve ser resolvida em família, grandes decisões, até pequenas decisões, e Deus vai abençoar muito mais. Mas, por um outro lado, ela jamais deve desautorizar o marido a tomar decisões no seu lar, para que o marido não venha perder a sua autoridade, que é uma coisa que foi dada e foi capacitada por Deus. E, no tópico 3º, a conduta do crente como filho. Ponto 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, reagir contra a desobediência de seus filhos, os critérios estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Pois bem,
O que ele está nos falando aqui? Que a responsabilidade dos pais é de criar seus filhos na doutrina. Significa orientar, treinar os seus filhos de acordo aos bons costumes, às práticas, a cultura da sua região também é importante. Instruir e advertir aos filhos ao caminho que deve andar. A Bíblia Sagrada nos fala, educa o caminho, a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então aqui quando ele está nos falando, que além disso, o pai também ele deve reagir contra a desobediência dos seus filhos, educando, ensinando, alertando, advertindo contra as coisas erradas. Porém, de uma outra forma, os pais também não devem abusar da autoridade recebida. Não deve ser excessivo no rigor, porque isso pode incitar a ira dos seus filhos. Ponto 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem que Deus deseja, que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar, honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é o dever para toda a vida. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? O comentarista está nos falando, ele cita aqui parte do versículo, já o versículo 6, capítulo 6 do versículo 1, que diz que vós, filhos, também sede obedientes. Aí vem a conduta requerida dos filhos, a obediência dos filhos. E é o primeiro mandamento com promessa. Que esse primeiro mandamento é nós honrarmos, que cada um de nós somos pais, mas muitos de nós também, todos nós somos filhos também. Todos nós devemos também honrar ao nosso pai e à nossa mãe. E vem ele selado por uma promessa. Que quando nós cumprimos esse dever ordenado e honramos, a honra envolve amor. E o sustento em caso de necessidade. Claro, é evidente, se o filho tiver condição. E o pai necessidade, também envolve necessidade. Portanto, esta obediência é devida. Nós, filhos, também devemos ter esta honra para com nossos pais enquanto estivermos debaixo de sua tutela. Se você está na casa do seu pai, se você vive sob a tutela do teu pai que se sustenta, você tem que ter essa obediência para com ele. Já a honra é para toda a vida, segundo o comentarista, segundo a Bíblia Sagrada nos fala. Ponto de número 3. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, como nós já tínhamos falado no slide anterior. Ele está aqui falando para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com suas benécias especiais. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que a promessa é para que nós iremos bem, nós filhos, se nós honrarmos os nossos pais, nós iremos bem na terra e vivamos muito dia dela. Então parece uma promessa só, mas quando nós começamos a detalhar esta promessa, nós vemos que é uma promessa dupla. Então, significa que ao obedecer a Deus, nós temos esse desfruto dessas bênçãos, que é de prosperidade exterior e vida longa. Então, nós vamos ter bens na nossa vida, seja bens espirituais, que quando nós pensamos em bem, muitas vezes a gente pensa em material, quando na verdade o espiritual é muito mais importante, bens espirituais, bens emocionais, e também, além dessa questão da bênção, da terra que Deus tem nos colocado, nós viveremos muitos e muitos dias nesta terra. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido.
Aos pais, o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Pois bem, concluindo, ele fez um excelente resumo aqui de tudo que já tinha sido explicado nesta lição, nesta manhã, que todos os membros da família cumprem deveres específicos, todos. Então, o marido tem o dever de amar, a esposa submeter e respeitar o seu marido. Então, nós não estamos falando aqui especificamente da mulher em si, estamos falando de papéis da família, esposo, depois mulher, e depois os filhos também, que não é só o meu filho que tem que me obedecer, mas eu como pai, enquanto eu estava na tutela de meus pais, obedecê-lo, e ainda agora, quando fora da tutela deles, eu tenho que honrá-los para o resto da vida, certo? Filhos obedecer, e assim Deus abençoar a todos nós. O dever dos filhos obedecer, e assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família. As benesses, os benefícios de Deus para toda a família fazem parte. Amém? Irmãos, meus queridos irmãos, gostaria de explicar novamente, já concluí essa lição nesta manhã, sobre a questão do próximo trimestre. A CPAD, nós já tínhamos comentado e vamos comentar novamente. A CPAD, ela tinha deixado algumas semanas atrás, como nós já temos falado também há alguns dias atrás, sobre a questão do que nós iríamos estudar no próximo trimestre. Porque a CPAD, de acordo com a pandemia, não conseguiu distribuir todas as revistas, igrejas não conseguiram dar aulas presenciais, assim como a nossa não conseguiu, muitas talvez nem online. Então a CPAD apresentou, já que ela não produziu nenhuma revista para o próximo trimestre, três situações. A primeira, que as igrejas, agora de uma forma presencial, repetisse a revista que está sendo estudada, que no nosso caso de adultos, é a Epístola aos Efésios, a Igreja Eleita, que nós temos estudado nesse trimestre. Ou então a segunda opção é que nós trocássemos as revistas. Os jovens estudariam a nossa revista, a Igreja Eleita, a Epístola de Efésios, e nós estudaríamos Tempos de Conquista, que é um estudo com base no livro de Josué, que seria a segunda opção que a CPAD também determinou. E a terceira opção seria esta, que nós vemos aqui na imagem, de uma forma maior, na imagem aqui, que nós vemos que, no caso, uma revista antiga, que fala sobre os princípios direitos em tempos de crise, os princípios divinos em tempos de crise. Então, que foi uma lição estudada bem antiga, né? E foi ministrada pelo pastor saudoso Eurico Berbster, que seria a terceira opção. Porém, nós, aproveitando essa terceira opção, já que o nosso pastor tinha comentado da vontade que tinha no seu coração de estudar sobre escatologia, queríamos ouvir a opinião dos irmãos. E, por enquanto, 100% das pessoas também ficaram com a ideia do nosso pastor de nós estudarmos a terceira opção, que era um estudo com base em escatologia. O final de todas as coisas, que é a revista também que foi estudada, antiga, Esperança e Glória para os Salvos. Essa revista, que foi estudada também em 2016, que é o meu desejo, o desejo do meu pastor e dos irmãos também, 100% dos irmãos que nos citaram, a terceira opção, tem a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção, que é esta, de estudar escatologia, o final de todas as coisas. Então, os irmãos que assim gostarem, quiserem, podem apresentar também a sua opinião para nós na igreja, comentar no vídeo que depois nós botamos no YouTube, ou talvez aqui no Facebook, para nós estarmos aqui estudando e falando também um pouco sobre escatologia. E como tudo que eu costumo dizer, é só vitória, tudo seja para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nesta lição de número 12, penúltima lição desse trimestre, estudamos a conduta do crente em relação à família, e no próximo trimestre estaremos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Aleluia! Glória a Deus, temos encerrado mais uma lição nesta manhã para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, que tem nos dado as suas bênçãos, as suas maravilhas, coisas lindas e maravilhosas. O Senhor, o nosso Deus, tem nos dado para a honra e para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. E como eu costumo sempre dizer,
é só vitórias. Glória a Deus, é só vitórias. Estamos encerrando essa transmissão aqui nesta manhã. Que os amados irmãos possam ter um excelente final de semana, abençoado para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.